Olá, tudo bem? Tá frio aí onde vocês estão? Hoje está muito frio aqui, mas graças a Deus está chovendo. Então vamos continuar o nosso curso, não é? Com muito ânimo. Eu, pelo menos, fico extremamente animada com as gloriosas promessas de Deus. Hoje vamos fazer um voo panorâmico por Apocalipse, vendo um pouco, em geral, da revelação que Deus tem para nós sobre este livro tão maravilhoso, não é? Então, vamos pedir que o Espírito Santo nos abra os olhos para a gente compreender as maravilhas que Deus tem preparado para nós no fim dos tempos, no novo céu e na nova terra que Jesus providenciará para nós. Então vamos começar para ficarmos bem animados neste dia frio, cantando uma música de vitória. Aleluia! Nós vamos para a glória. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá o meu Salvador, sim, Jesus Cristo, Senhor, virá das nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não haverá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá o meu Salvador, sim, Jesus Cristo, Senhor, virá das nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Que promessa maravilhosa, não? Não vai ter mais choro, nem dor, nada disso. Aleluia! Então vamos ver essas maravilhosas promessas de Deus sobre a segunda vinda de Jesus, não é? Então vamos ver aqui o nosso estudo de escatologia. Escatologia, não é? E sempre vendo a soberania de Deus na história, porque tudo está determinado desde a eternidade. A escatologia, vamos entender a palavra. Escatologia do grego, scatos no grego é o último, e logos é o estudo, o conhecimento. E então nós temos que escatologia é o estudo dos últimos tempos, das últimas coisas. E a palavra apocalipse no grego quer dizer revelação. Por isso que em inglês e outras línguas o nome do livro é Revelation. E nós usamos o nome em grego, Apocalipse, revelação. Não é? Porque o livro, a primeira palavra do livro é Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. E é o único livro que tem promessa. Por isso nós seremos muito abençoados com o estudo deste livro, que é promessa de Jesus. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem e praticam, esperam, não é? As palavras da profecia e guardam.
esperam realmente as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Se o tempo estava próximo para João, imagine para nós, não é? Muito mais próximo para a gente entender. Então, vamos ler um trecho do início desta maravilhosa revelação de Deus para nós. E no capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 6, conforme está na tela de vocês. Vão às 7 igrejas que se encontram, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então vamos entender o que está escrito aqui. É muito importante isso que começa na segunda linha, acaba na terceira. Aquele que é, que era e que há de vir. Porque Jesus Cristo veio no planeta Terra em forma de homem. Por isso que era. E ele voltará, conforme ele prometeu, e nós já vimos, mas ele é o eterno eu sou. Porque ele é Deus, ele é o eterno presente. Quando fala em 7 espíritos, é a plenitude do Espírito Santo. Então, nós temos aqui a trindade aqui, não é? Porque os 7 espíritos, 7 é o número do completo, então é a plenitude do Espírito Santo. E se acham diante do trono de Deus, e Jesus Cristo é a fiel testemunha de Deus, porque ele é a palavra de Deus. Por que ele é o primogênito dos mortos? Porque ele foi o primeiro a ressuscitar, lembra? Que a gente estudou na aula passada? Então, na ressurreição dele, nós temos poder para a nossa ressurreição. Então, ele foi o primogênito, o primeiro a ressuscitar, estar vivo no céu. E ele é o soberano dos reis da terra. Queiram ou não, aceitem ou não, a última palavra é dele. E ele nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos pecados e nos constituiu reino. Nós pertencemos ao reino de Deus. Nós somos sacerdotes do Altíssimo, porque a função do sacerdote é levar o homem a Deus em oração. E isso nós fazemos todos os dias. Em muitos momentos durante o dia, levamos nossos pedidos dos homens a Deus. Quantas pessoas nos pedem? Ora pelo meu primo que está doente, pela minha sogra, pelo meu marido, pelo meu filho. Quer dizer, nós levamos os homens até Deus como sacerdotes. Então, nós temos aqui a trindade nesses versículos, não é? E ele tem a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Está aí a apresentação da trindade na revelação de Deus dos seus últimos dias. E continuando essa revelação, nós continuaremos ainda em Apocalipse 1. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então vamos entender essa apresentação. Jesus, quando voltar, será visto pelo mundo inteiro.
todo olho o verá. Até os judeus que o traspassaram, até os romanos e os pecadores que os traspassaram, não foram só os judeus, todos os rebeldes, porque quem está perdoado, perdoado está, não é? Os que se mantêm rebeldes o verão. Certamente, é com certeza. O amém quer dizer assim seja, a terra inteira diz amém, assim será, porque foi decretado. E daí Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, que é a primeira e a última letra do alfabeto grego, ou seja, eu sou o princípio e o fim. É esse o significado. Deus começou todas as coisas em Gênesis, quando ele criou tudo do nada, pela palavra dele, que é Jesus Cristo, e o Apocalipse mostra o fim de todas as coisas, a recriação de todas as coisas sem o pecado. Então ele novamente repete, como muitas vezes em Apocalipse, aquele que é o eterno, que era, porque ele veio no passado como homem, e o que há de vir, porque Jesus voltará conforme prometeu, e ele é todo-poderoso como Deus. E daí João se apresenta, eu sou irmão de vocês, eu sou companheiro na tribulação. Não esqueçam que João estava no Império Romano, que perseguiu cruelmente os cristãos, condenou à morte das maneiras mais cruéis. E ele é companheiro no reino. Nós vamos ver na aula de hoje. Nós pertencemos ao reino de Deus, mesmo ainda aqui no planeta Terra, pertencemos ao reino de Deus. Nós temos dupla cidadania. Nós somos brasileiros e habitantes do reino, filhos do rei do outro mundo, mas aqui agora nós pertencemos a ele. E daí João está dizendo, eu estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho. Ele estava preso, ele já era velho, já tinha mais ou menos 80 anos. E não foi condenado à morte porque não estava nos planos de Deus, porque Pedro foi morto, Paulo também e outros apóstolos também. E João era o último apóstolo vivo, e ele ficou prisioneiro na ilha de Patmos. Aí Deus se revelou a ele no dia do Senhor, domingo. Esse é um dos motivos por que os cristãos adoram a Deus no domingo. Sábado quer dizer descanso. Os judeus adoram no sábado. O nosso descanso é Jesus Cristo, que cumpriu as profecias. Então, domingo, que é o dia do Senhor, nós adoramos a Deus. E João teve essa revelação do céu no domingo. E daí ele ouviu a voz de trombeta dizendo, escreve, escreve. Aí João obedeceu e escreveu tudo aquilo que ele estava vendo nessa grandiosa revelação. Aqui nós temos a ilha de Patmos. Vocês veem que é um conjuntinho de ilhas que é pura pedra. Gente, é pura pedra. Hoje em dia tem cidades, tem igrejas, etc., mas a ilha era pura pedra. Por isso que João estava lá de castigo, porque testemunhava Deus no império que queria que adorasse o imperador, não é? E ele estava lá e teve essa revelação de Deus para nós. É uma revelação da vitória dos crentes em Cristo que estão sofrendo provação. É a esperança de que o sofrimento será recompensado. Para a época em que João escreveu, foi uma consolação incrível, porque eles estavam sofrendo martírio, sofrimento imenso, porque eles não adoravam o imperador romano. Para todas as épocas, a Igreja de Jesus Cristo sempre foi perseguida. Os fiéis realmente a Deus sempre foram perseguidos em todas as épocas. Então, é uma consolação essas promessas
para todas as épocas da história. Para hoje também. Há muitos crentes humilhados que perdem emprego, que sofrem perseguição nas faculdades. Gente, a faculdade é terrível para oprimir os crentes, para arrancar a fé dos jovens. E há martírios nos países, principalmente muçulmanos. Então, há muitos tipos de tribulação. E para todos, porque nós já estamos vivendo os últimos tempos e vamos sempre nos lembrar da ordem de vigiar, orar e pregar o Evangelho. E daí nós temos Pedro nos alertando na sua segunda carta, capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Então, Pedro aqui está lembrando aquilo que foi ensinado, não é? Que a gente tem que ter em conta sempre que nos últimos dias nós seremos escarnecidos, nós seremos humilhados por causa das pessoas que andam segundo as suas próprias paixões. Vocês pensem bem. Está todo mundo bebendo, seja lá o quê. Você chega nessa roda de amigos, num restaurante, etc., e diz, eu quero só água, ou só um refrigerante, um suco de fruta. Cai todo mundo em cima de você. Você falou alguma palavra sobre eles estarem bebendo, isso, aquilo outro? Não. Você não falou nada sobre eles estarem se embriagando, mas eles implicam porque você não quer se embriagar também. Não é incrível? Não é incrível? Você chega numa faculdade ou no emprego, você não fala nada contra eles acreditarem nisso, naquilo outro, ou não acreditarem em nada. E eles vão em cima de você, porque você declarou que acredita em Jesus Cristo. Ora, você não provocou? Por que eles têm que te perseguir tanto? Mas isso está previsto. Isso está previsto. Era o que eu dizia para os meus filhos quando foram para a faculdade. Vocês serão humilhados. Está previsto. Olha aí Pedro avisando. Vocês sofrerão gozação, escárnio. Vocês sofrerão perseguição por causa do nome de Cristo. O próprio Jesus avisou que nós não somos superiores ao Mestre. Se o Mestre foi perseguido, humilhado, nós também seremos. Então não devemos nos admirar com as humilhações que sofremos. Está previsto. Mas, espera Jesus voltar e dar uma lição nesse pessoal, não é? Então vamos continuar vendo o que Pedro avisou na sua segunda carta. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céu, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Pedro falava isso por causa da perseguição romana que ele sofreu, como Paulo e os outros, não é? E então os escarnecedores diziam, tanto lá naquela época como agora, Jesus não prometeu que voltaria? Ainda não voltou?
Aí lembra que a gente estudou na outra aula desde que os pais dormiram. Dormir é morrer com Cristo, a gente viu, não é? Então, todas as coisas permanecem. A terra surgiu da palavra de Deus. Quando Deus disse, ou seja, Jesus Cristo, tudo foi criado pela palavra de Deus, Jesus. A Trindade estava junto na criação da terra, das estrelas, de tudo mais, da vida na terra. Então, depois Deus mandou o dilúvio, Pedro está lembrando, como castigo. Deus mandou o dilúvio no tempo de Noé, já vimos isso. E agora Deus está avisando, e Pedro já avisando. Olha, a próxima vez que Deus destruir, mandar o seu juízo sobre a terra, será pelo fogo. Será no dia do juízo que a gente vai continuar estudando em Apocalipse, o grande dia do Senhor, o dia da nossa vitória, como a gente cantou, e o dia do castigo daqueles que martirizam os filhos de Deus, que perseguem os filhos de Deus. E como eles estavam sofrendo perseguição, já lá, quanto mais agora, não é? Pedro está avisando. E Jesus inaugurou o reino de Deus na terra, entre nós. Nós já pertencemos ao reino de Deus. Aleluia! Isso está explicado em muitos textos. Eu escolhi aqui Lucas 17, 21 para ser lido, mas vocês leiam na Bíblia de vocês os outros textos, tá bom? Porque é muito importante a gente entender que nós já pertencemos ao reino de Deus, mesmo morando neste planeta que aparentemente é dominado pelo diabo, mas só aparentemente, que a última palavra é de Deus. Então é um texto de João e um texto de Lucas. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então nós começamos a pertencer ao reino de Deus quando nascemos de novo pela graça de Deus no reino dele. Então já estamos no reino dele. Todo mundo que é filho de Deus pelo sangue de Jesus pertence ao reino de Deus, mesmo morando aqui. Nós somos embaixadores do reino. Paulo explica isso em 2 Coríntios, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por mim. Então, eu estou como embaixadora do rei, exortando vocês, se preparem. Em nome de Cristo, pois, rogamos a vocês que eu digo todos, é nossa obrigação explicar a primeira vinda e o anúncio da segunda. Se reconciliem com Deus através de Jesus Cristo, enquanto é tempo, enquanto Deus não fecha a porta. Depois, nós somos peregrinos aqui. Nós estamos aqui de passagem. A nossa casa está no céu com o nosso Pai. É lá a nossa casa. Então, por exemplo, aqui na minha casa tem goteira, tem infiltração de água. Agora que está chovendo tem muita infiltração, tem mofo. A gente tem que ir correndo atrás do prejuízo. A minha casa no céu não vai ter uma torneira pingando, uma porta vazando, rangendo, vai ser perfeita, não vai ter vazamento. Já pensou? Eu não vou ter que correr atrás de encanador, pedreiro, pintor, coisa nenhuma. Que maravilha, não é? Eu sou peregrina aqui, essa casa é provisória.
Então vamos ler sobre os peregrinos que nos antecederam e nos dão o exemplo em Hebreus. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Está falando aqui de Moisés, não é? Em Hebreus 11, 27. Então, nós temos aqui, vamos relembrar o que já estudamos. Abraão morava em Ur, uma cidade rica, com água encanada, sistema de esgoto, quarteirões, uma cidade com bibliotecas, muito fantástica a cidade de Ur, muito moderna, aliás. E daí Deus disse, vai que eu vou te mostrar. Ele nem sabia para onde ia. Lá foi ele para Canaã, gritar em tenda, fecha a tenda, arma a tenda. Uma trabalheira danada que em Ur ele não teria. Mas ele foi porque ele aguardava a cidade que nós estamos aguardando, a nova Jerusalém que desce do céu. A antiga Jerusalém ainda não existia e Abraão já pela fé aguardava a nova Jerusalém que nós estamos aguardando. Para Deus, 4.000 anos não faz a menor diferença, não é? Depois nós vemos Moisés, que morava no palácio do faraó como filho do rei, todo luxo, tudo à sua disposição. E largou tudo e foi guiar o seu povo no deserto, conforto zero. Porque ele também aguardava a cidade no céu. Ele via o invisível pela fé. E nós somos desafiados a ver o invisível pela fé. A nova Jerusalém, que nós vamos ver hoje, que vai descer do céu, e depois vamos estudar mais tarde, em detalhes, essa nova Jerusalém. Mas nunca nos esqueçamos, somos peregrinos, a nossa casa não está aqui. Então, por um lado, já somos do reino, por outro lado, ainda não, que o reino só se revelará plenamente após a segunda vinda. Então, nós estamos num equilíbrio. Já pertencemos ao reino, o reino ainda não está completo, ainda não foi totalmente revelado. Nós somos o fermento na massa. O bolo ainda não está pronto, o fermento está agindo para fazer o bolo crescer. Ninguém vê o fermento agindo, mas o bolo ou o pão crescem com o fermento. Então, como nós somos o fermento, estamos no reino, mas ainda não vemos a plenitude do reino. Então, vamos ver só 2 versículos desses aí, de muitos outros. Confiram nas suas Bíblias depois. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve nos céus grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, Jesus na última ceia avisou: eu estou bebendo pela última vez o suco de uva, o vinho com vocês. Haverá uma festa no céu onde eu vou beber de novo com vocês. E depois o anjo diz lá em Apocalipse 11, pronto,
O reino de Deus chegou, já se instaurou, mas se a gente vê cronologicamente, ainda não apareceram as bestas de Satanás. Então, é algo que vai sendo anunciado e crescendo até a sua plenitude. E nós temos que enxergar pelos olhos da fé esse reino que ainda não chegou, mas com certeza virá, e nós seremos reis, conforme a promessa de Jesus. Aleluia! O Apocalipse, como um todo, há muitas formas de interpretar, não é? Eu prefiro não seguir essas linhas teológicas que o pessoal discute para lá e para cá. O que o Espírito Santo me mostrou no estudo de Apocalipse é que há duas realidades simultâneas e paralelas que a revelação de Deus mostra. Uma no céu e uma na terra. Não esqueçam nunca que Apocalipse é revelação. Não é um mistério para a gente ficar perplexo. É uma revelação de Deus para nós, do que Ele tem planejado para nós. Então, duas realidades simultâneas e paralelas. Por isso que é tão complexo, às vezes, entender o Apocalipse. Porque no mesmo capítulo fala, hora do céu, hora da terra. As pessoas cantam no céu, louvam, e na terra existe trovões, tempestades, terremotos. Então, são duas realidades simultâneas e paralelas que vão ocorrendo no céu. E nós fazemos a escolha de em qual das duas realidades estaremos agora. O convite de Deus é agora. Depois que vier o arrebatamento e a porta da oportunidade da graça se fechar, aí haverá muito sofrimento. Pode-se ganhar a salvação, mas no meio de muito sofrimento e martírio. Então vamos escolher com sabedoria agora o reino de Deus, enquanto é o tempo da graça. Então, há um convite de Deus para nós. Venham, a festa está pronta, já vimos esse convite. Vamos ver de novo nas bodas do Cordeiro. Venham, a festa está pronta. Venham, Jesus Cristo é a porta do céu. Venham, pela cruz de Cristo nós podemos todos ter acesso a Deus Pai. Venham. Mas muita gente diz não. As coisas deste mundo, o lucro, o poder, a arrogância deste mundo, eu prefiro. Então, nós temos essas duas realidades. Enquanto no céu nós vemos a glória de Deus e o louvor de todos os que estão lá, na terra nós vemos os juízos de Deus, o terror, a destruição e a morte. Está sendo bem avisado. Há dois selos em Apocalipse. O selo de Deus e o selo da besta. Ou eu sou selado por Deus, ou eu vou receber o selo do demônio. Ou. E eu sou selado por Deus aqui e agora. No Apocalipse é uma confirmação. E o selo da besta eu vou receber lá. Mas, de certa maneira, eu já escolhi se quero pertencer a um ou ao outro, não é? Então, vamos ver em Efésios e em Apocalipse apenas 2 textos, depois vocês leem em casa os outros textos. Não será lido da besta. Então, vamos ler o selo de Deus. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos,
aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Não vamos ler aqui sobre o selo da besta, não é? Não nos interessa o selo de Satanás. Estão aí os textos, depois vocês leiam, não é? Aqui nos interessa o selo de Deus. Paulo fala em Efésios que nós, que aceitamos a Cristo e nos associamos à morte de Cristo, nós fomos selados como filhos de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Ninguém nos arrebata da mão de Deus. Quem quiser o outro selo. Nós temos em Apocalipse 2 trindades trabalhando. Nós temos a trindade do Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, e a trindade satânica. Então, ou nós pertencemos e adoramos ao Deus verdadeiro, ou nós iremos adorar a trindade satânica. Então, nós também temos uma escolha aqui agora sobre a nossa vida na eternidade. Nós temos que pensar seriamente nessas profecias de Deus e fazermos a escolha correta e orarmos pelos nossos parentes e amigos e anunciarmos para eles terem oportunidade de fazer a escolha correta enquanto é tempo. Então, vamos ver apenas um dos textos, vocês leiam depois na Bíblia de vocês os outros textos. Apenas um dos textos sobre o Deus verdadeiro. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me herdará filho. Ele me será filho. Em Apocalipse 21, nós temos essa maravilha de Deus para nós. Ele será tabernáculo. Tabernáculo quer dizer morada, não é? Ele estará para sempre conosco. Já pensou? Não terá mais dor. Jesus disse na cruz: tudo está consumado, ou seja, ele cumpriu tudo do Antigo Testamento quando morreu na cruz e disse: tudo está consumado. E agora ele diz aqui: tudo está feito. Eu fiz o novo céu e a nova terra, onde eu morarei junto e o pecado não entrará. E daí tem quem adorou a trindade satânica e fez outra escolha. Vocês podem ler aí os textos indicados, mas nós vamos estudar isso no decorrer de Apocalipse. Então lembra, 2 trindades. Por que o número da trindade satânica é 666? Porque são 3, 666, e os 3 querem ser Deus. 7 é o número do completo e da perfeição, simbolicamente. Então, o número de Deus é 3 e 7. E esses 3 aqui, eles querem o poder de Deus, mas não chegam lá, porque sempre a última palavra é de Deus. Então, eles têm muito poder, mas não o poder total do Todo-Poderoso. Por isso que é 666, a trindade satânica. Então, ou o Todo-Poderoso, ou um poder ilusório, pura ilusão.
Parece que tem poder, mas não tem. É como a gente vê agora muita gente com medo desse ou daquele poder deste mundo. Eles têm um poder ilusório e limitado. A hora que Deus diz chega, chega. Porque Deus é a trindade do sete, o completo, o todo-poderoso. Então vamos continuar vendo Apocalipse aqui. Apocalipse mostra também duas cidades. E nós escolhemos agora em qual cidade estaremos na eternidade. Ou nós estaremos na Nova Jerusalém, que desce pontinha do céu, é a cidade da paz, lembra? Ou nós estaremos aqui na Babilônia, o caos, a confusão completa. Então vamos pensar aqui agora em qual das duas cidades nós queremos estar na eternidade. A escolha é uma só, ou Nova Jerusalém ou Babilônia. Tem gente que ama Babilônia, ama ficar bêbado, até cair, até vomitar no chão, um horror. Tem gente que ama ter um monte de mulheres e se vangloria. Tem gente que ama ter um monte de namorados e se vangloria. Em qual cidade nós queremos estar? Uma delas só. Escolhemos agora e passaremos a eternidade nela. Quando Deus criou o céu e a terra e o homem, ele deu de presente para o homem um jardim com a árvore da vida. Se o homem tivesse escolhido a árvore da vida, viveria eternamente com Deus. O homem escolheu ser rebelde, escolheu a árvore da ciência do bem e do mal. Uma escolha que fazemos até hoje, não é? Agora, Deus vai mandar de presente para nós a Nova Jerusalém, uma cidade. Mas essa cidade terá muitos jardins, e o principal jardim terá de novo a árvore da vida, para nós termos a vida eterna com Deus, nesta cidade onde haverá muitas praças, muitos jardins, uma cidade maravilhosa. E não terá bagunça nenhuma, não. Será tudo muito organizado, não é? Então, nós temos essas duas escolhas a serem feitas, meus irmãos. Não vamos ler os textos, estão aí, mas a gente tem que pensar. Então, Apocalipse 21 mostra bem esta cidade maravilhosa. Enquanto aqui na terra, quem estiver na Babilônia vai sofrer o caos e o castigo reservado à Babilônia. E há duas mulheres também para a gente pensar em Apocalipse. Existe a noiva do Cordeiro de Apocalipse 19, que teremos uma aula sobre ela, e existe a prostituta Babilônia. Qual delas? Nós queremos uma joia verdadeira ou uma joia falsa? Muita gente escolhe, quando vai comprar enfeites, né? A mulher escolhe joias falsas, mas brilham, brilham. Enquanto que às vezes a joia verdadeira não brilha tanto e a joia falsa brilha mais às vezes. Então elas escolhem um brilho temporário que acaba, em vez de um brilho permanente, eterno, de real valor. Quantas vezes os homens nos bares pedem um uísque e pedem 12 anos, o melhor uísque, e o garçom, muito esperto, serve um uísque falsificado para quem já está meio assim, né? Ele bebe uísque falsificado, pagando por uísque legítimo. E muitas vezes sabe que está sendo enganado, que é falsificado. Então nós vamos escolher o quê?
Nós vamos ser a noiva do Cordeiro, simbolicamente falando, e morar para sempre com Jesus no céu, ou vamos ser a prostituta, a falsa Babilônia, que brilha, tem um monte de enfeites, mas é tudo falso. Cuidado com o brilho falso que Satanás faz. Ele embrulha o lixo numa embalagem muito bonita e brilhante. Ofusca. Então vamos continuar vendo as realidades da revelação de Deus neste último livro da Bíblia. Há 2 destinos. E você escolhe agora, lembre-se, a escolha é antes do arrebatamento. A vida no céu ou a vida no inferno? Qual dos 2 destinos? Gente, vai ser eterno, não tem volta. A gente se queixa desta vida em que o sofrimento é pouquíssimo. Pensem em termos de eternidade. O tempo que a gente tem de sofrimento aqui é um ponto de lápis na eternidade. É um grão de areia na eternidade. Agora, uma vida feliz no céu e uma vida terrível no inferno é por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. É inimaginável isso. É uma escolha definitiva. Não tem mais volta. A vida no céu será maravilhosa. Nós temos simbolicamente a Jerusalém, nós temos, que nós vamos estudar depois, o esplendor da Nova Jerusalém na glória. Nós temos jardins, parques, trabalho com Deus, porque nós reinaremos com Ele no novo céu e na nova terra. Teremos trabalho, mas é um trabalho gostoso, gratificante, que não dá cansaço, não dá dor. Nós veremos os nossos queridos que foram antes de nós para a glória, estaremos com eles, ou estaremos no inferno sofrendo nas mãos do príncipe das trevas, com ausência total de glória, de luz, de esplendor, de qualquer coisa boa que Deus nos proporciona tanto agora e mais ainda na eternidade com Ele. Então a gente tem que pensar com seriedade. Tem muita gente que leva esta vida como se fosse a única. Aliás, muita gente acredita que esta vida é a única, morreu, acabou. Mas sinto muito informar. Morreu, começa. Começa a eternidade. Aqui é uma pré-estreia, é um ensaio de teatro. A verdadeira vida é eterna, não é aqui. Aqui é um ensaio, cuidado. Não se iludam pensando que ensaio é a verdadeira vida, não é? Nas cartas às igrejas, o Senhor Jesus adverte numa palavra que se repete século após século, em todas as 7 cartas. Então vamos ver. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Que convite gostoso, né? Já pensaram? O Criador do céu e da terra, quem morreu de braços abertos numa cruz para me levar para o céu com ele, está na porta do meu coração batendo, está na porta do seu coração batendo.
por um. Você quer abrir a porta para mim? Você quer ter comunhão comigo? Quer ser meu amigo? Quer ir para o céu junto comigo? Gente, que convite maravilhoso! E a repreensão de Deus e o castigo de Deus quando a gente peca é como o castigo dos pais aos filhos. É um castigo com amor. Quem ama o filho repreende e castiga para que ele seja feliz mais tarde, não seja um bandido. Então, ele está dizendo, arrependa-se. Eu dou um castigo de amor para ver se você se arrepende e muda de vida e vive uma vida feliz comigo, aqui e na eternidade. E ele repete nas 7 cartas, para ficar bem claro. Olha, ouça. Ele faz uma redundância, não é? Quem tem ouvidos, ouça. Para que a gente tem ouvido? É para ouvir. Mas ele faz essa redundância, ele repete 7 vezes o número do completo, para ver se a gente ouve. Você tem uma chance de se arrepender, de abrir a porta, de ser meu amigo e aceitar o convite para o céu. Você vai bater a porta na minha cara, vai dizer eu não quero. Pensa bem, depois essa porta da oportunidade se fechará. O apóstolo João nos adverte de modo muito enfático na sua primeira carta. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então nós temos uma oposição como temos em Apocalipse. Ou amamos as coisas brilhantes do mundo, mas que não têm real valor, ou amamos as coisas de valor eterno do reino de Deus, aqui agora e por toda a eternidade. É ou. Deus não aceita ninguém em cima do muro feito político. Não. Ou um ou outro. Não tem como amar os dois. Quem escolhe amar o mundo, escolhe coisas ilusórias. Todos esses que estão no poder em Brasília ou ao redor do mundo, eles estão muito assim orgulhosos do seu poder. Eles querem mais poder. Eles querem mandar mais. Tudo bem. Um dia vocês vão obedecer a Satanás e vão ver aonde foi o orgulho desse poder. Quem escolhe as coisas do mundo, gente, as coisas do mundo são douradas, são bonitas. Lembra da tentação da serpente a Eva, em que Eva disse: esse fruto é tão bonito de olhar, deve ser gostoso de comer. É a mesma coisa que Satanás faz. Isso é tão lindo! Deve ser tão gostoso! Mas não tem real valor. Não tem. Realmente não tem. Agora, pensem bem. Olha aqui. Tudo que há no mundo, a concupiscência são os maus desejos. Então, Deus fez o sexo no casamento. No casamento é uma bênção que Deus deu. Fora do casamento é pecado e vai trazer doença, infelicidade e tristeza.
Olha a quantidade de suicídio por causa de amores frustrados. O amor com Deus é bênção, é água canalizada, é água que gera energia elétrica, água que você toma banho, que você abre a torneira, lava a louça, lava as mãos. Essa mesma paixão no mundo é água de enchente, leva tudo de roldão, uma destruição só. Você quer o amor bênção ou o amor maldição? Enchente, destrutiva, ou água encanada, construtiva? Deus, você tem a escolha e sabe as consequências, porque Deus deixou claro as consequências. Então, isso é a concupiscência da carne. O que Deus fez é tudo santo e perfeito. O diabo chega e atrapalha tudo. A concupiscência dos olhos. Deus nos deu olhos para ver a beleza da vida. O pôr do sol, o nascer do sol, a lua cheia, o céu estrelado, as flores, as borboletas, as árvores e tudo mais de lindo que Ele nos fez para dar de presente para os nossos olhos. Agora, olha a advertência de Jesus em Mateus. Se o teu olho te faz pecar, arranca, porque é melhor entrar cego no céu do que com 2 olhos no inferno. O inferno vai ser trevas, você vai ver o que de bonito lá. É claro que Jesus falou uma comparação assim bem forte para arrancar os olhos, não é para fazer isso fisicamente, é para fazer desligando o controle remoto. Pum! Esse filme não convém. Pum! Essa série não convém. Pum! Usa o controle remoto, gente. Desliga o computador. Você está no comando. Deus diz, é melhor entrar cego no céu com 2 olhos no inferno. Desliga. Afinal, você tem ou não tem o controle remoto disso? Desliga. Depois, a soberba da vida. Você ter orgulho das coisas. Gente, tem gente que tem orgulho do mínimo poder, da mínima riqueza. Ah, eu tenho orgulho que eu comprei um carro novo, agora eu vou passear e vou mostrar para todos os meus amigos com orgulho enorme que eu comprei um carro novo. Gente, o Fusquinha, quando eu era moça, era o ó. Todo mundo que tinha Fusquinha estava no céu. Hoje em dia, Fusquinha, ela tá velha. Ela tá velha. Não tem conforto, não tem velocidade, não tem ar-condicionado. E era tão importante ter um Fusquinha. Cadê? É passageiro, gente. Não adianta ter orgulho. Não adianta. Esse anel aqui, ele estraga, ele amassa, ele é prata, ele fica velho, ele fica preto. Não adianta eu desfilar orgulhosa do meu anel, que ele estraga. Vamos pôr a cabeça no lugar. O que tem real valor? As coisas deste mundo não têm. Eu lembro quando os prédios caíram porque usaram areia no cimento. Eu fico imaginando a dor de quem comprou um apartamento e aquilo virou pó porque puseram areia no cimento e a pessoa nunca mais conseguiu comprar outro apartamento. Quantos apartamentos, prédios chiques viram pó? Até nos Estados Unidos, até na Itália, em tudo quanto é lugar, virou pó. As coisas deste mundo não têm real valor. Eu lembro de uma vez que teve enchente no Morumbi, em São Paulo, aquele bairro chiquérrimo,
e teve gente que apresentou na reportagem, olha, eu tinha tapetes persas, eu tinha quadros assim de tantos milhões, eu tinha sofá assinado por não sei quem, valia não sei quantos mil, aquele sofá, e a enchente estragou tudo numa casa milionária. Tudo. Não tinha mais valor nenhum. Nenhum! Ele gastou milhões numa casa que com uma enchente só não tinha valor nenhum. Quando a gente vê aqueles incêndios na Califórnia, gente, são mansões enormes. Mansões de 100 quartos, sei lá, uma coisa gigantesca. Tudo ricamente mobiliado. Vem o incêndio e, virou fumaça. Fumaça. Como é que eu vou pôr o meu valor em coisas que são soberba da vida? Viram pó. Agora, o mundo passa. Tudo aquilo que a gente põe tanto valor, eu quero tanto esse carro, eu quero tanto esta joia, eu quero tanto não sei o quê. Mas quem escolhe ser filho de Deus pelo convite de Cristo Jesus vai viver eternamente com tudo do bom e do melhor. Vamos pensar bem na nossa escolha e vamos orientar amigos, parentes, para que pensem nas suas escolhas. Porque Deus deu tanta importância para o ser humano que deu a vida eterna para ele. E 2 escolhas. Então, a revelação de Deus no último livro da Bíblia fala dessas 2 escolhas. Ou isto, ou aquilo. Os 2 não têm. Os 2 não têm. Então vamos escolher com sabedoria e agradecer a Deus que preparou uma vida eterna maravilhosa, repleta de maravilhas, bênçãos e esplendor no nosso novo corpo glorioso por toda a eternidade com Ele. Amém.